Graça e paz. Reverendo Jonatas Bragato aqui. Vamos falar sobre evangelização, evangelismo, um assunto extremamente fundamental. Todo filho de Deus é chamado a evangelizar. E um dos desafios que você encontra no evangelismo são pessoas que vão dizer, eu não acredito em Deus. Principalmente aqui na Europa, é uma realidade de ateus, ateístas, agnósticos, é uma porcentagem muito grande. E quando você se depara com uma pessoa que diz, olha, eu não acredito em Deus, esse negócio de Deus para mim, eu não tenho interesse. Quando a pessoa nega a existência de Deus, qual deve ser a forma que nós vamos lidar com essa situação? Como que aquela pessoa que está evangelizando deve lidar com alguém que diz que não acredita em Deus? Primeira coisa, nós precisamos considerar, acima de tudo, a palavra de Deus. O que Deus diz na sua palavra, para nós, é verdade absoluta. O que Deus diz na sua palavra é verdade absoluta. Então, vamos ler o que a palavra de Deus diz aqui em Salmos de número 14, o versículo 1. Diz o texto: Disse o nécio, o tolo, no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido, faz-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O versículo começa dizendo o seguinte: Disse o tolo em seu coração. O tolo diz em seu coração, não há Deus. Aqui, irmãos, nós temos uma realidade bíblica que deve ser para nós superior do que a opinião daquela pessoa. Vou dar um exemplo para você, só para você entender. A pessoa diz, eu não acredito em Deus. Eu não acredito em Deus. Eu rejeito a ideia da existência de Deus. Mas a palavra de Deus diz aqui que o tolo diz em seu coração. Então, primeira coisa que você precisa entender é que você está lidando com uma pessoa tola. Essa é a primeira parte de como você lidar com uma pessoa que diz que não acredita em Deus na evangelização. A palavra de Deus descreve que ela é uma pessoa tola. Por quê? Nós vamos ler mais um texto, agora em Romanos, no capítulo 1, que vai mostrar a nós que, na verdade, essa pessoa que se diz não crer em Deus, ela, na verdade, ela está negando a verdade da existência de Deus. Vamos ler Romanos, capítulo 1. O apóstolo Paulo começa a sua exposição à igreja em Roma, aos romanos, trazendo ali no capítulo 1 que todos os gentios são indesculpáveis diante de Deus. No capítulo de número 2, ele vai falar que os judeus, os descendentes de Abraão, que rejeitam a vinda de Cristo, que rejeitam o Messias, eles também são indesculpáveis diante de Deus. E no capítulo 3, ele vai trazer a revelação que todos pecaram, todos são indesculpáveis diante de Deus, carecendo da graça de Deus. Diz o versículo de número 16 do capítulo 1. Olha o que diz o texto. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá pela fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Preste bem atenção nesse versículo 18. Diz que detêm a verdade, ou que suprimem a verdade, que enterram a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lhe manifestou, Deus já revelou, diz o versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, indesculpáveis. Então, quando nós olhamos, irmãos, para esse versículo de número 20, quem aqui
precisa de mais prova da existência de Deus. O maior erro que você pode cometer evangelizando uma pessoa que diz não crer em Deus é você tentar dar àquela pessoa evidências da existência de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o seu eterno poder, os atributos eternos de Deus, os atributos invisíveis de Deus já estão manifestos em toda a criação. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Nenhum homem vai chegar diante do juízo final, diante do juiz do universo, e vai dizer assim: eu não acredito em Deus, eu não tive prova nenhuma da existência de Deus. O texto aqui diz que toda a criação, ela comprova a existência do Criador para que o homem seja indesculpável. Agora, por que aquela pessoa, ela então diz que não crê em Deus? Quando ela diz isso, ela está mentindo. Se ela fala, eu não acredito que Deus existe, ela sabe que Deus existe no coração dela. A verdade, o porquê ela não reconhece isso com sua boca, é porque no momento que ela reconhece a existência de um Criador, ela precisa então se sujeitar à vontade desse Criador. E como aquela pessoa ainda não foi regenerada pela obra do Espírito Santo, o coração dela, a carne dela, o desejo dela ainda ama o seu pecado. Ela ainda ama o seu estilo de vida. É por isso que a Bíblia diz aqui no versículo 18, os que detêm a verdade em injustiça. Eles negam a verdade de Deus, eles negam a existência de Deus para permanecer vivendo na injustiça. Então, você tentar apresentar razões lógicas para convencer aquela pessoa é a pior coisa que você pode fazer. O que você precisa apresentar a ela é o Evangelho de Jesus Cristo. E o que é a mensagem do Evangelho? Vamos ler em Lucas capítulo de número 24. Essa é uma das diversas passagens no Novo Testamento que vai falar acerca da grande comissão. Lucas capítulo de número 24, diz o versículo 44. E disse-lhes, são essas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então veja, queridos irmãos, esse texto aqui vai dizer claramente que a mensagem que nós devemos pregar não é convencer o mundo acerca da existência de Deus. O homem sabe em seu coração, ele é indesculpável diante de Deus. Ele vai mentir, ele vai dizer, eu não acredito, eu rejeito a existência de Deus. Por que ele faz isso? Ele faz isso para continuar na impiedade. Agora, qual é a mensagem do Evangelho? Arrependimento e remissão de pecados. Como você pode evangelizar essa pessoa? Há um grande evangelista que me inspira muito, Ray Comfort, do ministério Living Waters, e ele, todas as vezes que ele vai evangelizar, ele usa um método básico que você vai encontrar, que o apóstolo Paulo usava, que os apóstolos usavam, que é apresentar a verdade da lei de Deus e a graça salvadora. A lei de Deus, a lei moral, os 10 mandamentos, pode apontar claramente como que o homem ele é pecador. Você conversa com aquela pessoa, você pergunta, você acredita que você é uma pessoa boa? Se você morrer hoje, aonde você acha que você vai parar? A pessoa vai tentar argumentar de diversas formas, mas você deve insistir, mostrando a ela que ela é uma pecadora, uma pessoa pecadora que carece da graça de Deus. E assim que ela chega ao entendimento, pelo número de mentiras que ela já contou na vida dela, talvez adultérios, ou até mesmo o pecado de matar outra pessoa, você não sabe, mas você conversando com aquela pessoa, você vai identificar e vai levar ela a entender que a justiça própria dela, ela, pensando que é uma pessoa boa, não é o suficiente
para justificá-la diante do Deus do universo. Quando nós lemos aqui em Romanos, no capítulo 1, que diz no versículo de número 17, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Agora, quando nós lemos aqui no versículo 17, diz que o homem só pode ser justificado, declarado justo diante de Deus, somente pela fé em Cristo. Então, a mensagem que nós anunciamos é que o Filho de Deus se tornou um ser humano, morreu na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Como um perfeito substituto, ele morreu em nosso lugar. E aquele que crê em Cristo recebe, então, o perdão dos seus pecados e a justificação eterna em Cristo Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é convencer o mundo acerca da existência de Deus. A mensagem do Evangelho é que Deus, o Criador, enviou o seu Filho para reconciliar pecadores consigo mesmo. Essa é a mensagem do Evangelho de Jesus. E quando nós anunciamos isso, o que acontece? O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, é ele quem convence o coração do pecador. Não é você que vai convencer com as suas evidências, com o seu trabalho de dialética, nada disso pode convencer o coração do pecador. Nenhuma estratégia humana tem poder de regenerar o coração daquele homem. Mas quando nós pregamos o Evangelho, é o Espírito de Deus que opera no coração do pecador, trazendo aquela fé salvífica, vivificando o homem, tirando ele da condição de morte espiritual e trazendo ele à realidade de vida eterna. Quando aquele homem é regenerado, vivificado, recebe o dom gratuito de Deus, então ele entende toda a realidade da graça de Deus, ele é transformado em uma nova criatura. Ali acontece salvação. Então, quando o coração é transformado, a boca confessa. O coração foi regenerado, a boca faz confissão acerca da salvação. E aí ele declara com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. O coração regenerado leva a pessoa a confessar o senhorio de Jesus Cristo. Como você responde o tolo? Você não responde o tolo tentando convencê-lo acerca da existência de Deus. O que você vai mostrar para ele é o caminho que ele está seguindo. O caminho de morte eterna se ele permanecer no amor ao pecado, negando a existência de Deus. Você não debate, não discute para tentar provar a existência de Deus. Não, ele sabe no coração dele que Deus existe. O que nós fazemos é pregar a reconciliação com o Deus Criador. A reconciliação por meio do sangue de Cristo. Aquele que dobra o seu joelho. O que ele precisa, ele não precisa de mais evidências, não. O que ele precisa é dobrar o joelho e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Eu oro para que você, apresentando essa verdade com graça, com amor, que o Espírito de Deus possa usar a sua vida e trazer ao coração do pecador a mensagem que reconcilia o homem com Deus. A mensagem do Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.